boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Você também vai conferir o Santo do Dia, a história de Santa Águida. E você também vai conferir também as notícias diretamente da Central de Informações da Pastoral da Comunicação. Fique agora ligadinho e vamos agora ouvir o Santo do Dia. Santas citadas no cânon da missa. Privilégio este que prova a grande popularidade que gozou na devoção popular desde o século IV. Catânia, na Sicília, é sua cidade natal, onde viveu e morreu mártir. Segundo a tradição, descendia de família nobre, era jovem, inteligente, formosa e, sobretudo, profundamente religiosa. Um jovem rico da cidade de Catânia sentiu-se cativado pela formosura e nobreza de Águida e pediu-a por esposa. A resposta foi negativa, pois ela já pertencia a Cristo, esposo divino, ao qual tinha consagrado a virgindade. Vigorava naquele tempo a perseguição do imperador Décio, que foi uma das mais cruéis e implacáveis que o Império Romano desfechou contra os discípulos de Cristo. Denunciada como cristã, foi submetida a humilhante processo condenatório. O governador da cidade interrogou-a asperamente. Tu, a que casta pertences? Ao que Águida respondeu. Embora de família nobre e rica, tenho a honra e a alegria de ser serva de Cristo Jesus, meu Senhor e Deus. O governador entregou-a uma mulher de má vida a fim de corrompê-la. Debalde, foi então submetida a torturas. Despida, foi arrastada sobre cacos de vasos e brasas, e depois lhe arrancaram os seios. Referindo-se a esta brutalidade, Águida objetou ao juiz. Não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te ofereceu para amamentar? Uma tradição diz que naquela mesma noite lhe apareceu o apóstolo São Pedro, curando-a desta mutilação. As torturas continuaram num martírio lento até a morte, que se deu por volta do ano 254. A história conta que no primeiro aniversário de morte, deu-se uma erupção do vulcão Etna. Cristãos e pagãos temerosos, mas cheios de veneração pela mártir Águida, tomaram o véu que cobria seu túmulo e o atiraram contra as lavas, que imediatamente pararam, salvando a cidade de Catânia. Era 5 de fevereiro, que ficou sendo o dia comemorativo de sua memória litúrgica. Como se fosse uma festa, caminhava a jovem Águida com alegria para o cárcere e pedia ao Senhor: ajudai-me em minha luta. Ó Deus, que Santa Águida, virgem e mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da castidade e pela força do martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Águida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o escutavam, ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Tiago, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta
só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria todas as cidades e redondezas, ensinando palavra da salvação. Querido povo de Deus, neste evangelho de hoje, nós podemos fazer, sim, grandes referências importantes para a vida da sociedade, para a vida da gente. Por exemplo, mesmo muitos achando bonito as palavras de Jesus, bonitas suas palavras, e gostando de seus milagres, ficavam como que escandalizados, nesse sentido de que, mas a gente conheceu Jesus, o vimos crescer, ele não é o filho de José, de Maria. Então, queridos irmãos e irmãs, isto acontece muito no meio do povo. Às vezes, deixamos de acreditar naquelas que estão perto de nós e têm tantas virtudes, tantos talentos, e valorizamos os outros. Queridos irmãos, hoje nós somos convidados a olhar, a valorizar aqueles e aquelas que convivem conosco e que têm tantos valores. Vamos acreditar naqueles que Deus colocou perto de nós. Antes de descobrirmos contravalores, defeitos, lembremos que naquela mesma pessoa tem valores e virtudes. Ficaram escandalizados com Jesus na sua época, porque conheciam a família de Jesus e provavelmente era uma família simples, mesmo sendo uma família santa, mas é mais fácil às vezes acreditar em quem vem de longe. Queridos irmãos e irmãs, como estamos valorizando aqueles que estão mais perto de nós, no meio de nós? Hoje somos convidados a fazer esse primeiro olhar, ter esse primeiro sentimento. O segundo é a partir dos nomes que aparecem, que às vezes gera uma certa confusão. Olha, conhecemos seu pai, sua mãe, e suas irmãs, seus irmãos. A igreja, ela que cresceu com Jesus, nasceu de Jesus, é que sabe bem sobre Jesus Cristo. O que é que a igreja nos afirma? Desde a sua época em que foi gerada até os dias de hoje. Desde os apóstolos, desde os padres apostólicos, desde os padres da igreja, cito esses nomes. Os apóstolos já sabemos que fazia parte dos 12 apóstolos, os discípulos. Quem são os padres da igreja? Ou padres apostólicos? Vamos ver primeiro os padres apostólicos. Padres escrito com P maiúsculo, para lembrar que aqueles que também foram pais da igreja, conviveram, alguns até conviveram com Jesus no grupo dos discípulos, mas conviveram também com os apóstolos e deram continuidade à missão dos apóstolos. Sabemos que os apóstolos morreram, foram para o céu, mas a missão continuou. E esses que deram continuidade à missão dos apóstolos chamamos padres apostólicos. E os padres da igreja também são aqueles que deram continuidade ao serviço, ao trabalho dos padres apostólicos. Aqueles que, com a sua doutrina, com o seu ensinamento, tão unido à raiz. Que raiz é esta? Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo e a palavra dos apóstolos. Esses também está nesse conjunto, né, que já foi expressado. E o que é que foi dito? Até então, até os dias de hoje,
desde lá 2000 anos atrás, da época de Jesus até hoje, que Maria só teve um filho, Jesus Cristo. E mas não aparece no texto os irmãos e irmãs de Jesus? Naquela época, eles, no hebraico, tinha no aramaico a dificuldade de traduzir os outros parentescos de Jesus. Mas também tinha a cultura, aquele que morava na própria casa, mesmo que não tivesse laços nenhum, mas tivesse uma outra afinidade, ou por acasalamento, ou outra possibilidade, necessidade de ser acolhido por uma família, já passava a ser também irmãos. Então, para resolver essa questão, nós recorremos à tradição da igreja, que sempre afirmou isso. E como é a mais antiga, que conviveu com Jesus, então nos ensina isto. Jesus, só ele nasceu de Maria. Mas também nós dizemos que somos irmãos de Jesus e não nascemos do ventre de Maria. O nosso laço com Jesus é esse laço eclesial, pertencente à sua igreja. Nos sentimos também filhos de Deus e é também chamados os laços pneumatológicos, ou seja, pneuma, quer dizer, do grego quer dizer o espírito, os laços do espírito, que nos unimos assim com Jesus Cristo. E nos sentimos também filhos de Maria, por esses mesmos laços de consideração, de amor e de fé, e unindo também com toda uma teologia bíblica, de referência a Jesus em tantos momentos, que Jesus disse para João lá no pé da cruz: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E numa teologia bíblica, vamos nos sentindo ali que irmanados a João, e como João passou como naquele momento, mesmo sem ser filho biológico de Maria, mas Jesus disse: olha aí, eis aí tua mãe. Então, nós nos unimos a João e passamos a ser também irmãos de Jesus, filhos de Maria, e dizemos com toda alegria: Maria, nossa mãe. E consequentemente nos sentimos muito mais irmãos de Jesus e muito mais também filhos de Deus. É assim que compreendemos e entendemos essa palavra. Nós vamos agora ao intervalo e logo voltaremos. Hoje, nós vamos ter, após o intervalo, umas explicações, umas conversas importantes para entendermos questões de batizados, casamentos, preparação para Eucaristia, Crisma, essas coisas todas, esses sacramentos e outras mais na igreja. Você vai ficar por dentro, se permanecer conosco. Continue conosco, voltaremos logo. No nosso programa Povo de Deus, hoje nós vamos ver algumas coisas necessárias, importantes para a nossa vida de comunidade, de igreja. Hoje é uma conversa assim, importante para nos ajudar no nosso dia a dia, nós que procuramos nossas paróquias, nossas comunidades, nossas capelas. Então, acompanhemos, porque pode ser que seja útil, né, porque todos os dias aparecem novidades nas paróquias, então a gente ajuda, pode ser que esse programa de hoje nos ajude em nossas necessidades de acompanhar o cotidiano, o dia a dia de nossas paróquias, de nossas comunidades. Por exemplo, geralmente nossa família ou de um parente, nossas comunidades, aparecem pessoas que procuram para a gente rezar a missa do sétimo dia, ou missa 15 dias, mês e ano.
é um momento importante na tradição do povo de Deus. Isso está presente desde o livro dos Macabeus, em que, quando teve uma batalha entre o povo de Deus e o povo pagão, né? E depois daquela batalha, o povo de Deus foi pedir para que fosse rezado, celebrado na intenção dos falecidos. Já tinha essa compreensão, mesmo ainda no Antigo Testamento, que Jesus ainda não tinha vindo, não tinha falado do céu ainda, mas já mandaram rezar pelos falecidos. É uma tradição muito antiga. E também no livro da sabedoria, que diz a vida do justo está nas mãos de Deus, que aponta também toda aquela redação do livro da sabedoria, apontando que a nossa vida não acaba nesse plano terreno, triunfamos para a eternidade. Essa tradição de rezar passou também para a Igreja Católica. Isso é muito importante. E a gente vai lembrando que a Igreja triunfante, a nossa que quando vamos para o céu, somos Igreja triunfante. Estamos no céu, rezando com o Pai, atendendo aquilo que Cristo pediu ao Pai. Pai, quero que todos aqueles que me destes, que estejam comigo em minha glória. Chama de Igreja triunfante. Todos os homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus e acreditam em pessoas também, talvez, que nem tiveram uma caminhada assim talvez de igreja, mas que fizeram o bem, e Jesus Cristo aceita até um copo d'água dado com amor para entrar no céu. Apesar que ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, nessa tradição de rezar, e muita gente aparece nas paróquias pedindo a Santa Missa. Ótimo, belíssimo, é muito bom. Isso no Credo Católico chama a comunhão dos santos, aquela oração que nós rezamos no Credo Católico, a comunhão dos santos. O que é isso? É nós rezarmos nessa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que nascemos das águas do batismo, fomos batizados em nome da Trindade e que temos essa unidade também com os santos, pedimos sua intercessão junto ao Pai, mas também a comunhão dos santos é pecadores rezar por pecadores, nós rezarmos pelos outros e pedir também àqueles que estão na glória do Pai que rezem por nós aqui na terra. Então essa comunhão é um elo, é como a luz, é como o sol que ilumina todos. Então, aquele que vem procurar a missa, ótima nota, direitinho, procura a secretaria da paróquia, se possível, uns 3 dias antes. Mas o que é que se pede hoje? É muito importante. Vamos acompanhar isso porque facilita na nossa vida pastoral. Que seja evitada as mensagens, que não se coloque data show depois da missa, não fica legal, não fica bom. Aquele momento, é um momento entre nós e Deus, rezando por aquele que Deus já chamou a si, porque viemos de Deus. Então, evitar essas coisas que nos ajudam a aumentar mais a dor do coração, como data show, fazer um grande histórico, tal, não. Mas imagine no dia que nós estamos celebrando por 10 pessoas ou mais, e aí se cada um fosse pedir para fazer uma mensagem, então ficaria muito prolixo, enquanto isso é desnecessário, né? O que é necessário? Lembrar nessa comunhão dos santos, um que reza pelo outro, que intercede a Deus, porque a intercessão sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Vimos ainda no Antigo Testamento quantas vezes Moisés intercedeu por seu povo, tantas vezes Abraão intercedeu por seu povo, os apóstolos também, e no Antigo Testamento podemos lembrar os profetas, no Novo Testamento os apóstolos. A intercessão é importante e é uma prática nossa, interceder.
Mas o que é que deve ser evitado? As mensagens. Porque imagine se todos que estão naquele dia rezando pelos seus entes queridos, fosse também cada um dar uma mensagem. Então deve ser evitado, porque gera constrangimento. A pessoa queria dar uma mensagem, e aí outro vem, e amarra todo mundo que está na igreja para escutar. Às vezes não tem tanto vínculo com aquela família que não deu nenhuma mensagem, pode sentir, estão falando daquele falecido e eu não estou falando do meu. Então, a gente pede que isso seja superado. O que deveria ter na casa que morreu alguém? Nós temos a tradição de oração junto ao pessoal da igreja, ou a família, só como queira, de rezar os 7 dias. Geralmente às 18 horas, conhecida como a hora das Ave Marias. Tem essa tradição que foi às 18 horas, às 6 da tarde, em que o anjo falou com Nossa Senhora. E a oração pegou essa tradição, que pode rezar a qualquer momento, na eternidade. Não tem ontem, não tem hoje, tudo é eterno diante de Deus. Mas, para nós temos essa codificação de tempos. Então, às 18 horas, pode rezar a qualquer horário. Reza os 7 dias, se quiser rezar o mês todo, acende uma vela, faz a leitura bíblica, reza o Santo Terço e lembrando de seu ente querido. Isso é importante. Quiser rezar também a missa do 7º dia, de 15 dias, mês, ano, a igreja sempre tem a tradição de rezar pelos seus filhos, acolhidos na pia do batismo. Então, hoje nós entendemos isso, a questão dos nossos entes queridos falecidos, quando procuramos a igreja para as nossas orações. Evitar as mensagens, porque a grande mensagem é rezar pela pessoa, o padre proclamar, dizer o nome da pessoa na celebração. E assim, outras informações podemos passar nas nossas secretarias da paróquia, de nossas paróquias, que sempre tem, todos os dias, as nossas secretárias acolhendo o povo de Deus, seja para algum documento, para as informações, para que você esteja bem informado na sua vida de comunidade, de povo de Deus, a vida de fé. Como também os sites, as páginas de nossas paróquias, que sempre trazem também as informações do cotidiano. Por isso, visite os sites, as páginas das paróquias da Diocese para a informação devida. E agora nós vamos à central de notícia do povo de Deus. Acompanhemos agora. Final de semana, Assembleia Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José, realizada aqui no Salão Paroquial. E você pode conferir diretamente aí nas imagens, né, a participação das comunidades, de pastorais que vieram participar aqui da Assembleia Paroquial. E nós entrevistamos alguns coordenadores de pastorais e também das comunidades que falaram nesse momento, né, também da aprovação, onde eles trabalharam das diretrizes gerais da ação evangelizadora 2019 a 2023. Da importância do Comipa para a Assembleia Paroquial. O Comipa é Conselho Missionário Paroquial, então é formado com todos os membros da pastoral. Então, eu e Josinete assumimos desde 2016 com o plano pastoral de Dom Vils. Tudo que tem na paróquia, eu e Josinete, estamos de frente para fazer, né, esses trabalhos, levar em frente todo o trabalho da paróquia. Bom, a Assembleia Paroquial, né, esse tempo oportuno para as comunidades se encontrarem e verem os planos, né, que vai ser desenvolvidos na paróquia durante o decorrer do ano. E nós fomos orientados a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora, vendo o pilar da palavra, pão, da caridade e da ação missionária, né? Eles serão de suma importância para a gente desenvolver bem as atividades que vão ser traçadas nesse ano de 2020. Sem dúvida, foi um momento forte de oração, de partilha de vida e, com certeza, servirá de base para as nossas comunidades. Tu está participando aqui, diretamente aqui da Assembleia Paroquial da Matriz.
É muito importante a participação da Pastoral da Juventude, até mesmo porque a Pastoral da Juventude foi deslocada para a paróquia, e é muito bom a gente começar a caminhar junto, né? Para planejar, já que esse é o momento de assembleia, para planejar todo o curso anual que a gente vai seguir e andar em comunhão, tanto com os outros grupos, as pastorais, e caminhar junto com a paróquia, para produzir as nossas ações, colocar em prática, caminhar junto nos planejamentos, e no final do ano a gente conseguir ter êxito nas nossas ações, nossas atividades planejadas. Entrevistamos também o Paulo David, que é o secretário do Zona 1, que falou da importância dos 4 pilares para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José. A nossa Assembleia teve 2 momentos. O primeiro momento a gente avaliou o quadriênio que passou, do plano passado, 2016 a 2019. E o segundo momento foi montar o nosso plano pastoral paroquial do ano de 2020. Para isso, a gente trabalhou a partir das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, o documento 109, lançado pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que diz que nós devemos trabalhar nas comunidades eclesiais missionárias, no modelo de casa, tendo 4 pilares. A casa com o pilar do pão, a casa da palavra, a casa da caridade e a casa da ação missionária. E aqui, para a nossa Assembleia Paroquial, nós tiramos, para os 2 primeiros pilares, da palavra e do pão, nós tiramos 2 atividades para cada uma delas. E para o pilar da caridade e da ação missionária, nós tiramos uma atividade que vai ser trabalhado ao longo de 2020. Nós vamos trabalhar desde a dimensão litúrgica, passando pela dimensão catequética, trabalhando a dimensão da ação social, da caridade e trabalhando a ação missionária nas comunidades da cidade e do interior, tanto zona urbana como zona rural. Então nós estamos de parabéns por essa Assembleia e pelo nosso plano paroquial pastoral de 2020. A Assembleia Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José, com o apoio técnico de Neto Bartolfio e de Manuel Aguiar, a gente retorna para os estúdios. Neste final de semana aconteceu o curso de noivos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José, que foi realizado no Salão Paroquial. Você pode conferir diretamente aí nas imagens os noivos participando do curso, onde aconteceu também uma palestra. E nós entrevistamos alguns casais que falaram desse momento do curso de noivos, e entrevistamos também a coordenação da pastoral familiar. Qual a importância aqui do curso de noivos para os casais que dirão sim? Bom, a verdadeira importância é sensibilizar os noivos para a vida do matrimônio dentro da vida religiosa, principalmente pelos princípios básicos familiares. E qual é a programação da pastoral familiar para a paróquia da Matriz para os casais? Bom, o curso deu início hoje por volta de 1h30, vai até às 5 horas. Amanhã nós temos pela manhã e com seu encerramento à noite na missa às 18 horas, com a entrega dos certificados. Fernando, qual é esse momento aqui de vocês, como casal, estarem participando aqui desta palestra aqui do Casais? É importante para a nossa vida, começar uma vida a 2, é importante a gente ter a base religiosa, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito difícil manter um relacionamento, um casamento. Então a gente nessa reunião a gente aprende diversos temas que a gente vem levar para a nossa vida futuramente e construir um casamento sólido. E Franciele, qual o momento agora de você participar aqui deste curso e o momento de dizer o sim? A participação é fundamental, que com isso, como meu noivo falou, é muito importante que a gente vai viver uma vida a 2 e compartilhar o futuro. E a base do treinamento aqui é os ensinamentos que os casais já têm de vida e a gente vai adquirindo experiência para poder ter um casamento feliz. Nesse domingo também aconteceu o encerramento com a Santa Missa do curso de noivos, com a entrega de certificados, e entrevistamos a coordenadora da Pastoral Familiar, Patrícia Marques, que falou desse momento aí do curso de noivos. Isso, o curso iniciou ontem, sábado, às 13h30, e teve a finalização hoje, 12h30. Agora tivemos a Santa Missa com a entrega de certificados para 14 noivos, que a Pastoral Familiar teve a honra de fazer a formação com eles. E fala um pouco da Pastoral Familiar, né? O que a Pastoral Familiar faz?
aqui dentro da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em São José? O objetivo da pastoral familiar é evangelizar casais para que possam ter o conhecimento do que é o Senhor Jesus e o conhecimento da Bíblia. Olha, é de fundamental importância, porque nós sabemos que o casal ele tem que estar sempre, ter o casamento religioso, para poder firmar mais o nosso amor e o relacionamento. Então é de subimportância também de receber um certificado, participar do curso de noivo, porque é fundamental para se poder fazer essa parte. Porque sempre a gente tem que estar sempre dentro dos padrões religiosos, rezando, orando, e também participar da formação que teve foi ótima, os organizadores teve um bom desempenho, as palestras foram boas. Então nós estamos de parabéns porque participamos e agora nós iremos nos casar. Com o apoio técnico de Manuel Aguiar e de toda a equipe da Pastoral da Comunicação, a gente retorna aí para os estúdios. Deixamos essa reportagem sobre o casamento para a gente completar com algumas informações aqui. Primeiro, você que está pensando de casar no religioso, podemos fazer assim, né? Acompanhe bem direitinho. Quais são os primeiros passos a fazer? Procure o batistério na paróquia que você foi batizado. Quem foi batizado em São Paulo, Rio de Janeiro, em um lugar distante, longe da sua cidade, da sua paróquia, pode procurar a secretaria da paróquia, que todas as paróquias têm o endereço de todas as paróquias do Brasil. E para lhe ajudar, em vez de você ir pegando ônibus, avião, sei lá, perdendo tempo, gastando muito dinheiro, não. A paróquia faz isso por você, para pegar o batistério com o fim de casamento. Para o fim de casamento. Para outros fins a gente não fazemos assim, fazemos para os fins do casamento, para receber o sacramento ou para outro sacramento, do batismo, da Santa Crisma, que também são exigidos saber se você é batizado. Primeiro passo, procure o batistério. Estando com esse documento em mão, o batistério é o documento que comprova que você é batizada e que ainda não foi casado na igreja, então você também leve, junto com o batistério, para a paróquia que você quer receber o sacramento do matrimônio, o comprovante de residência, a certidão de casamento, com menos de 6 meses tirado, RG e também o certificado do curso de noivos. O que é esse curso de noivos? É uma reunião que você tem, dependendo a época, as necessidades, mas geralmente no sábado e o domingo o curso de noivos e no final do curso de noivos, aqueles encontros de formação, falando sobre família, mesmo que a pessoa seja casada há vários anos, mas é importante fazer esse encontro, porque aquilo que você vai ouvir no curso de noivos, você não vai ouvir em lugar nenhum. É algo especializado pelos casais, aprendido com a tradição da igreja, com a sabedoria da igreja, com a sabedoria bíblica, reservado para você que quer se casar na igreja. Então, no final desse encontro, você recebe o certificado, anexa junto com o batistério, registro de nascimento novo e comprovante de residência e leva à paróquia. Havendo alguma necessidade ou outra informação, passa em uma das paróquias, nas secretarias, fala com o padre, com a secretária paroquial, que fica o dia todo esperando por você, para as informações. Então você pode ter essas informações de primeira mão, né? Aparecendo nas nossas secretarias da paróquia. E é importante para nós, cristãos católicos, recebemos 7 sacramentos. É evidente, muitas das pessoas não vão poder receber os 7, mas aqueles que vocês puderem receber, por exemplo, alguns não vão poder receber o sacramento da ordem, é como também quem recebe o sacramento da ordem não recebe o sacramento do casamento, do matrimônio, pelo menos por enquanto. Mas tudo aquilo que você pode receber de Deus e da igreja, receba.
é uma forma de você tocar em Deus, deixar também Deus tocar em você, através dos sacramentos. Cristo assim quis, Cristo pensou isso para nós, para que vivamos sempre unidos com Ele. E os sacramentos o laço mais forte, são os laços mais fortes de estarmos unidos ao nosso Senhor. E agora mais informação, talvez pode ajudar os adultos ou jovens ou adolescentes que ainda não são batizados. Para crianças, adolescentes e jovens não batizados que têm mais de 7 anos, procura as nossas coordenadoras, nossas catequistas das paróquias, entram para a turma de catequese. Depois de um certo período de catequese, pode realizar o batismo, depois a Eucaristia e, se já tiver mais de 14 anos, também o sacramento do Crisma. Com uma preparação só, 1 ano e pouco de preparação, vai poder receber até esses 3 sacramentos, se já forem jovens. Se ainda forem crianças, adolescentes, vão fazendo o percurso natural da vida e crescendo também gradativamente na fé, conforme a idade psicológica e a necessidade da maturidade em que o cristão precisa ter recebendo esses sacramentos. O sacramento que abre a porta de todos os outros sacramentos é o sacramento do batismo. Eu costumo dizer que é o primeiro abraço que Deus nos dá no sacramento do batismo. E são 7 abraços. Depois, Eucaristia, Crisma, a confissão, enfim. A igreja lhe acompanha desde o sacramento do batismo até chegar no céu. Por isso, hoje mesmo nesse programa, a gente falava da gente rezar pela pessoa. Mas também, quando está doente, a gente vai lá, confessa, leva a extrema-unção, seja a unção dos enfermos, para dizer aquele que é de Deus, que já foi dado para Deus no dia do batismo, aí Deus o acompanha, consolando, conformando, lhe dando o sentido também desta vida e da outra, pelo sacramento da unção dos enfermos. A igreja acompanha seus filhos, desde ao nascer até estar nos braços de Deus Pai, até no céu. Por isso, acompanhe a igreja, acompanhe o cotidiano da igreja e se deixe guiar, se deixe conduzir por Deus. O Senhor é tão bom que colocou, sobretudo nas cidades, uma grande estrutura para que ninguém ficasse sem receber esse amor, a sua bênção. Por isso, em nossas comunidades, em nossas paróquias, para onde nos viramos para um lado, para outro, tem uma capela, uma igreja, uma paróquia, com a possibilidade de encontrar com alguém que, durante a semana, vive também a sua fé em Deus, celebra a fé, reza, lê a palavra de Deus. Então, Deus colocou tudo isso para que ninguém ficasse sem assistência espiritual. Agora, meu irmão, se você deliberadamente vive feito uma ilha, isolado, longe dos outros irmãos, vive longe dos filhos de Deus, aí fica difícil. Mas aqueles que querem, têm assistência, né? E o padre também procura, sobretudo aqui na igreja de São Benedito, toda quinta-feira ficar o dia todo acolhendo as pessoas que queiram conversar ou confessar, receber o sacramento da penitência, se unindo com Deus, recebendo a graça de Deus por este sacramento da confissão. Então, o que falta agora para você? Procure a paróquia mais perto de sua casa e receba a bênção de Deus através dos ministros sagrados. E agora, as nossas últimas informações do dia. Hoje, 5 de fevereiro, nós vamos ter um grande acontecimento em Caxias, 5 de fevereiro, que é, nós vamos ter a posse do Padre França na paróquia Nossa Senhora das Graças. Ele vai ser empossado como o novo pároco daquele povo de Deus desta paróquia, Nossa Senhora das Graças, que fica em Caxias,
a paróquia da Coab, paróquia Nossa Senhora das Graças. Então você é convidado a participar desse momento celebrativo. Temos a presença do nosso bispo diocesano e a presença de tantos fiéis que ali vão participar desse momento de acolhida ao novo padre. Sejam todos bem-vindos. E agora receba a bênção de Deus. E você que nos acompanhou nesse programa, que rezou conosco, que ouviu a palavra, que essa bênção chegue na sua casa, na sua família, no seu coração. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos acompanhar e dentro de vós para dar saúde do corpo e da alma. E eu, em nome de Deus, a Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.